Sir Criston Cole foi de arrasta pra cima, e essa é a melhor notícia para os fãs de House of the Dragon. Até que enfim tivemos o Chatonildo morrendo, e além disso tivemos algumas outras coisas interessantes acontecendo nesse 6º episódio de House of the Dragon, então vem comigo acompanhar mais um resumo. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou a Kathleen Peixoto, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita esse momento pra se inscrever, pra curtir esse vídeo. Tem muitas coisas interessantes vindo aí aqui nesse canal, temos muitas coisas planejadas, elaboradas, elaborando muitas coisas mais ainda pra sair aqui nesse canal. Estamos aí, né, nessa saga de fazer os resumos dos episódios de House of the Dragon, da 3ª temporada de House of the Dragon, porém tem muitas outras coisas vindo aí, hein? Aqui você vai encontrar tudo sobre filmes, séries, entretenimento, cultura pop, o mundo geek, esse mundo maravilhoso que a gente ama. E se você quer uma extensão disso, vá lá no meu Instagram, que no meu Instagram sai vídeos todo dia sobre esses mesmos assuntos que eu acabei de falar pra você, e muito mais. Então não perde tempo e vai lá acompanhar um pouquinho pra gente ter uma interação um pouco mais próxima também. E é isso, vamos logo começar esse resumo, que rolou muitas coisas nesse episódio, coisas boas, coisas ruins, coisas que as pessoas gostaram, coisas que as pessoas não gostaram, então vamos conversar sobre isso. Depois de um 5º episódio com um ritmo um pouco mais lento, né, começamos esse 6º episódio já na batalha, inclusive a batalha que causou a morte do Sir Criston Cole. Sem glória, sem canções, morto a flechadas, nada de heroísmo, nada de uma grande batalha. E ele queria muito isso, viu? Ele queria ter o seu momento ali, né? O seu momento de glória, o seu momento, mas não rolou. E assim tivemos o fim de um dos personagens mais detestáveis de House of the Dragon, do jeito que ele merecia. Sem glória nenhuma. Mas sim, eu não posso negar, nós não podemos negar, nós que odiamos o Criston Cole, não podemos negar que ele realmente mostrou um belo vislumbre, um pouco de demonstração do tanto que o Cole era de fato um bom guerreiro. Vamos falar que nem ele, né? Porque ele era um grande guerreiro, ágil na batalha, né? Nas suas habilidades. Ninguém pode negar que a série trouxe sim um pouco dessas habilidades dele. No meio de uma emboscada armada ali pelo Lord Roderick Dustin e o jovem Oscar Tully, o mini senhor de Correrio e das terras fluviais. Aliás, esse menino gosta de marcar presença, né? Ele gosta de fazer um discurso e convenhamos, ele teve até que uma presença bem desenvolvida na série. A tentativa de fuga da Alicent com a Helena não deu em nada. Nada surpreendente aqui, né? Nada de novo por aqui. Enquanto isso, o pequeno conselho da Rhaenyra continua em flagelos, né? O Daemon, como sempre, causando ali, né, uma torta de climão. Aliás, isso é até meio chato, tá? Porque isso mexe um pouco, bagunça mais ainda, né, a mente da Rhaenyra, que já não tá muito boa também, né? Convenhamos. O Daemon, nessa altura do campeonato, né? Vamos aqui, né, conversar sobre. Ele até que tem motivos pra estar até mais chato e irritado, né? Até por conta de toda a situação com os mantos dourados que tá acontecendo, né? Os mantos dourados dele sendo mortos ali dentro de Porto Real, isso praticamente tira toda a moral dele. E olha que ele tinha, porque no episódio passado ele até tentou ali, né, ele levantou um pouco a moral dos soldados, mas aí foi só mais alguns morrer, que os outros, tipo, eu morrer aqui. Mas a gente vai explorar um pouco mais disso mais lá na frente. Pra compensar a perda dos mantos dourados, a Rhaenyra pede ali pro Alis que sejam enviados mais homens da frota Velaryon, pra tentar, né, trazer um pouco mais de segurança, tendo em vista tudo que tá acontecendo. Tivemos nesse episódio membros da casa Baratheon aparecendo, né, dando as caras por aqui. E fica claro que, né, os Baratheons estão mais focados em lutar, né, supostamente, né, lutar contra os Dorneses, do que apoiar mais de perto a Rhaenyra, né, o que acaba deixando ela bem irritada. Porém, dessa irritação veio uma coisa boa, porque apareceu nossa menina acordando, né? Mas a gente também vai falar um pouco disso mais pra frente. Tô pulando muito, peraí, deixa eu voltar mais. O Wolf e o Hugh tiveram momentos nesse episódio, né, que meio que acenderam mais ainda a chama da traição neles. Canalhas! O Wolf desobedeceu as regras do trono, né, as ordens do trono, e foi meter o louco passeando ali em Porto Real pra basicamente curtir a vida dele na farra. O homem só pensa em cerveja. Só que ele acabou sendo descoberto pelo Daemon e aí levou uns tabefes dele. Tava mais do que na hora também, né? O cara tá praticamente pintando e bordando. E tipo assim, só porque ele conseguiu claim the dragon. Como é que é? Ele conseguiu um dragão. Ele acha que, tipo assim, eu vou fazer o que eu quero? Meu amigo, tabefes muito bem merecidos. Pra mim foi até tarde esses tabefes. Já o Hugh foi pra dentro de Tumbleton, né, encontrar a esposa, mas ele se deparou com ela muito pé da vida com ele e se recusando a sair da cidade. Teve até um momento muito tenso ali, né, com ele, tipo, querendo exigir tal coisa, querendo exigir pra ela ir com ele, só que ela não ia, né, até, quem é você? Quem é você? Todo esse dilema deles dois com certeza aqueceu ainda mais a vontade de largar tudo
pular o muro e passar pro lado dos verdes. O que deve acontecer antes do final dessa temporada, tá? O limite deles, ó, passando já. E a Rhaenyra continua fazendo suas visitas diárias dela ali pra Alicent, né? E dessa vez ela consegue descobrir... Consegue não, né? Que a Alicent só contou. Mas ela descobre que a Helena está grávida, como os jovens dizem. Gay. Agora, voltando pra aquela parte dos Mantos Dourados, né? O Daemon tá tendo que lidar com mais isso agora, né? Porque ele tem que lidar com os Mantos Dourados deserdando. Porque pra eles não faz mais sentido viver sob o risco de morte o tempo todo e não compensando financeiramente, né? Vou trabalhar de graça? Não vou. Com risco de morte ainda? Não vou. Foi basicamente o que eles falaram. E isso é um baita golpe emocional no Daemon, né? Ter que ver ali os seus Mantos Dourados virando as costas num momento tão crucial ali no meio da guerra. Uma guerra que ele não vê a hora de lutar, né? Porque por ele já tinha metido fogo em tudo e todos. Mas a Rhaenyra falou: não é o que meu papai ia querer, meu papai não faria isso. Teu pai tá morto! Se mexe, mulher! Minha opinião. É nessas horas que a gente vê todo mundo pintando, bordando, costurando, desenhando com a Rhaenyra, que a gente fica tipo, mano, a Daenerys queimou, foi até tarde Porto Real, né? Porque, tipo assim, todo mundo faz o que quer. Ninguém quer ela no trono. Até o trono tá rejeitando ela. O marido dela tira a autoridade dela na frente de todo mundo. Ninguém respeita ela. O conselho dela tem 3 gatos pingados. A mão do rei foi embora. Ela tem treta com quase todo mundo. Todo mundo tem medo de se aliar a ela, porque ela é mulher, machista e tudo mais. E, tipo assim, aí a gente vê que a Daenerys aguentou foi muito ainda. Agora a gente tem um dos meus momentos favoritos do episódio, né? Que a gente tem ali mais um momento de casos de família na família Velaryon, né? Dessa vez com o Alien ali jogando na cara do Corlys umas verdades ali sobre ele ter renegado o filho por tanto tempo. Essa é a verdade, né? Essa parte é tipo... Absolute Cinema. O Corlys fala alguma coisa, né? Você ainda defende ela depois de ela não ter deixado eu te legitimizar. Aí o Alien vai lá e vira pra ele e fala: e quanto tempo demorou pra você fazer isso? Bum! Toma! Ali, reizinho. Se no episódio passado tivemos algumas ênfases pro Aegon e pro Larys, nesse aqui não tivemos muitas novidades não, né? Não teve nada demais rolando, na verdade, né? Além de uma sinalização de que eles vão ali pra Essos, o outro continente, né? Ou ao menos eles pretendem ir. Porque o Tywin Lannister, né, que tá com eles lá, já deixou claro que ele tem que ir pra Casterly Rock, Rochedo Casterly, eu acho, é uma coisa assim, acho que a tradução é essa, Casterly Rock. Então, tipo, ele já deixou claro que ele deve ir pra lá. Eles estão passando por aqui já. Vão passar por Manaus e vão chegar em Essos. Bora, meu amigo! Porque ali, né, como eu tava falando, o Tywin Lannister tá tentando convencer eles a ir pra Casterly Rock, né? Que na visão dele seria mais seguro, mais apropriado pra um rei. Só que na visão do Larys, ele tá só querendo, tipo, puxar o saco, porque seria uma grande honra ter o rei lá em Casterly Rock, né? Ia ser um grande avanço pros Lannister, ia enriquecer o nome deles, alguma coisa assim do tipo, né? A visão do Larys. Então eles estão meio no impasse ali. Então vamos ver como é que vai ser um pouco mais dessa dinâmica mais pra frente do Larys e do Tywin tentando chegar em algum ponto com o Aegon, ou o Aegon vai matar os dois e vai seguir em frente, ou tipo, sei lá, vai ser uma dinâmica interessante, eu acho. Lá em Harrenhal continua a trama do relacionamento do casal gótico entre Alicent e Aemond, com ela o tempo todo tentando convencer ele a ficar ali em Harrenhal, né, tentando de tantas formas deixar claro que a Vhagar talvez tenha ido embora, não vai voltar mais e tudo mais, tentando meter mais abobrinha na cabeça dele pra fazer com que ele fique em Harrenhal, né. Minha amiga, tia esperta, ficar pagando coisa pro Aemond, mano. É doido, é? Um dia desse tava beijando a mãe. Pode muito provavelmente ser o pai do filho da Helena. Minha amiga, foge. Lá no Ninho da Água, a Rhaena continua no seu dilema de sofrimento ali, né? Tendo que se manter escondida, não podendo fazer muita coisa. Ela fica escondida, ela tentou fugir, levou uns tabefes lá da Lady Arryn. E tipo assim, nada aconteceu. E muito provavelmente nada vai acontecer. Meu amigo, a Rhaena é uma princesa Targaryen. Ela é neta do cara, do dono da maior frota, provavelmente o nome, uma família mais rica ali, e tipo, não vai acontecer nada com ela, com a Lady Arryn, por ter dado um tapa numa princesa Targaryen? É isso mesmo? Não aceito. Quero que empurrem ela lá da Porta da Lua imediatamente. Mas agora quem tá livre, leve e solta é a irmã dela, a Baela. Que do nada eu achei que tava rolando um clima ali com o outro irmão, e ela vai lá e pega, dá uns amassos no Alien. Eu fiquei tipo, mana, da agora o menino lá, eu esqueci o nome dele agora, meu Deus, chegou falando pra ela: se ela te mandar pra tal lugar, eu vou chegar lá, eu vou te resgatar e a gente vai fugir juntos. Aí do nada ela chega beijando o outro.
como assim? Eu acho que com toda a questão de House of the Dragon e Game of Thrones, né, que é o negócio de parentesco, eu acho que eu não preciso nem explanar que ele é primo dela, né? Porque o tio casado com a sobrinha e o irmão pegando a irmã, tipo... Mas ele é primo dela, vamos deixar aqui claro, né? Ela o enxerga como alguém muito zeloso, e de fato ele é, né? E uma pessoa que é até compreensível, né? Ela ter se apegado a ele ali. Afinal, ele é de longe um excelente pretendente, né? Primo dela, mas é um excelente pretendente, né? Se tu botar na ponta do lápis ali, né? Mas, minha amiga, o corpo do Jace nem esfriou e tu já tá pegando outro. Eu já tinha até deixado ir. Aí tu me beija ele e eu lembrei de tudo que aconteceu lá de novo. Isso não se faz. O Sir Gawain Hightower, que é o irmão da Alicent, voltou pra Tumbleton e tem ali, né, uma conversa com o Ormond, que mete o papinho de sempre, né? E no final ali da conversa ainda solta meu amigo, você vai tomar banho, por favor, vá tomar banho. É bom lembrar, né, que o Ormond não consegue suportar, ele não suporta, nosso querido não suporta odores. A gente vê um pouco mais disso lá na frente também do episódio, né, mas fica um pouco claro aqui também. Ele até trata ali, né, o Gawain com desdém, é meio que homofóbico, né, porque deu a entender ali, né, que o Gawain é gay, então ainda deu tempo do Ormond soltar ali uma piadinha meio homofóbica antes de mandar o Gawain ir tomar banho, né. Foi homofóbico e chamou o cara de sujo e fedorento. Tá pra ti? Mas é esse próprio Gawain que mais pra frente salva ele de uma espécie de emboscada tramada ali pela Rhaenyra. Um dos momentos que mostrou que a nossa rainha acordou, né? Que foi uma emboscada até interessante. Ela enviou homens da casa Baratheon, né? Ou supostamente homens da casa Baratheon pra jurar lealdade aos verdes. Então eles foram enviados ali pra Tumbleton pra jurar essa lealdade aos verdes. Só que a Rhaenyra não só enviou supostamente homens da casa Baratheon, né? Ela sujou eles de uma forma, acho que ela mandou eles rolarem na merda. Só pode. Porque aquilo afetou tanto o Ormond que tu ficou tipo, mano, que bicha astuciosa ela é. Então eles chegam ali, né, todos cagados, todos sujos, causam esse negócio do odor do Ormond, né? E demonstram ali, né, depois, né, que foram lá pra matar o Ormond e o Daeron. Então eles fingiram que iam jurar lealdade ao rei Daeron, né? Que o Ormond a gente descobriu no episódio passado que declarou o Daeron como rei. Todo mundo é rei agora nessa série. Todo mundo é rei, todo mundo é rainha. E os dragões querem nada. Então eles foram ali na tentativa de enganar e matar o Ormond e o Daeron, mas não acabou dando muito certo, não. Quer dizer, a parte de enganar até que deu certo, né? Porque eles enganaram o Ormond, que foi uma beleza. Mas aí o Sir Gawain, o mesmo que tinha sido desdenhado antes, foi lá e salvou eles. A forma que ele descobriu que não eram homens da casa Baratheon é que o Lorde lá, o Sir mesmo, que é do Baratheon, tem cabelos castanhos mais claros e um rosto mais gracioso, é uma coisa assim que ele tava falando, um pouco mais gracioso, eu acho que ele fala. E aliás, nós não somos os únicos a odiar Ormond Hightower, porque o Daeron também odeia ele. Ele tá ali como uma marionete, na verdade, né? Basicamente só querendo voltar pra mãe dele. Ele só quer voltar pra mãe dele. A gente descobre, né, com uma conversa ali entre o Daeron e o Gawain, que o Daeron tá fazendo isso praticamente pra evitar que o Ormond surte. Que lembra, num dos episódios, o Gawain conversa com o falecido, aquele que não deve se nomear. Eles têm uma conversa e ele fala, né, que o Ormond, ele é meio peidado da cabeça. E essa é a verdade. Além de ter esse negócio dos odores, né, que ele não consegue sentir, ele não aguenta perder, ele surta de forma muito rápida, ele tem uns surtos psicóticos assim. Não é à toa que o Gawain até fala, né, que às vezes ele deixava o Ormond ganhar nas brincadeiras justamente pra evitar com que ele surtasse. E aí a gente descobriu que o Daeron faz muito disso, né, justamente pra evitar com que ele surte, né. Ele fala que finge muita coisa justamente pra evitar com que ele faça você sabe o que, né. Fica meio que implícito ali que ele tá de fato, na verdade bem explícito, que ele tá de fato só fazendo isso pra manter a paz, talvez, pra evitar com que ele apanhe, com que ele sofra também ali, né. Se tu botar na ponta do lápis, o Daeron tá aguentando muita coisa calado pra evitar com que coisas piores aconteçam, né. O que é um belo de um grande exemplo do quanto esse menino realmente é muito bom, né. Até então, não sei se ele vai virar e fazer também alguma outra coisa, mas até então é só um menino que tava no lugar errado, na hora errada, que provavelmente se tivesse crescido ali com a Alicent do lado, provavelmente não teria virado essa marionete, né, esse fantoche na mão do Ormond. E aí a gente chega num dos momentos mais intrigantes desse episódio, que é quando a Alice mostra ali pro Aemond
5 ovos de dragões. Esses ovos são supostamente do dragão Dreamfire, né, que era montado ali pela Rhaena Targaryen, que é filha do Aenys I com a rainha Alyssa Velaryon. Mas aí a gente fica se perguntando qual será o papel, né, desses ovos na construção da história daqui pra frente. Mas a gente sabe que a Rhaena foi de fato pra Harrenhal após a morte da filha ali, né, montada no dragão Dreamfire. Ela foi ali pra Harrenhal depois da morte da filha pra viver o luto dela. Então só nos resta saber mesmo qual vai ser o papel desses ovos na trama. Mas a gente vê também, né, não só nessa cena, mas no episódio como um todo, os laços entre a Alicent e o Aemond crescendo mais, né, se aproximando ainda mais. E voltando lá pra Porto Real, a gente continua vendo a Rhaenyra tendo que lidar com a cobrança desse povo. Povo chato, mano, só cobra, só cobra, só cobra. Ninguém pergunta se ela tá bem, né? Ela não tá. Mas a gente consegue sentir, né, a gente consegue ver ali que a população mesmo sente que eles estão sem suporte e que a Rhaenyra não tá dando conta do recado. Quando ela se corta ali no trono, isso só reforça ainda mais os maus momentos que ainda virão. Afinal, ela está sendo rejeitada pelo trono. Em um outro momento ali, numa conversa com a Alicent, a Rhaenyra descobre duas coisas importantes. Primeiro, onde o Aemond está, né? E segundo, que a Helaena vê coisas através de sonhos. E a gente viu pelo teaser do próximo episódio que a Rhaenyra provavelmente, né, muito provável, vai querer usar isso de alguma forma. Depois dela descobrir isso, ela decide enviar não soldados, mas a própria Alicent ao encontro do Aemond lá em Harrenhal. Um plano pra lá de ousado, né? Só nos resta saber como que vai ser executado e como que a Rhaenyra pretende capturar o Aemond através desse plano. Porque, tipo assim, ela só enviou a Alicent, né? Mas pra trazer o Aemond de lá, a mamãe vai convencer ele a trazer ele de lá. E no final do episódio tivemos o Corlys sendo capturado a mando do Ormond. Uma nova trama surge e enfraquece ainda mais o reinado da Rhaenyra. Muitas tramas surgindo pra poucos episódios vindo, então vamos vendo o que isso vai dar. Me conta você o que você achou desse episódio, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Me conta também o que você achou, o que você tá achando na verdade dessa temporada, né, que tá chegando ali no fim, né, falta só mais 2 episódios, mais 2 domingos. Ou você pode ir lá no meu Instagram pra gente conversar um pouco mais lá também, que lá também tem vários conteúdos sobre Game of Thrones, sobre House of the Dragon. Então vamos lá combater um papo. Estamos crescendo cada vez mais lá naquele perfil e vamos crescer mais ainda pra levar a palavra do cinema, do entretenimento, do filme, das séries, do mundo geek, nerd para o mundo. Não esquece de curtir esse vídeo, de se inscrever aqui no canal pra ficar por dentro de várias coisas boas que tá vindo por aí. Então é isso, manda esse vídeo pro seu amigo que também tá acompanhando House of the Dragon com você, aquele amigo que talvez não tenha começado ainda, mas quer um incentivo pra começar. Manda pra ele esse resumo, fala pra ele que tem spoilers, é óbvio, mas manda pra ele também esse resumo como um incentivo pra ele assistir também House of the Dragon. Então é isso, obrigada por ter assistido esse vídeo, até o próximo, beijão e tchau!